Boa noite a todos. A gente tem que chegar aqui assim, né? Feliz da vida. Porque, imagina, né? Quanta gente maravilhosa aqui do nosso lado, atrás, assim. Tudo esperando pela gente, né? E a gente chegou aqui. Apesar da chuva, né? Conseguimos, né, gente? Esforço, determinação, vontade. Então vamos preparar mais ainda, né? Que agora a gente vai se conectar bem fortemente com a espiritualidade. Do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes, questão 50, dizem assim, esses espíritos maravilhosos: todos merecem a sua bondade. O bem alegra, constrói a paz e eleva a alma para as alturas de Deus. Para que o bem chegue ao beneficiário, precisa haver nascido em Deus. Desta forma, é o próprio Deus que ajuda as pessoas através de você. E a sua boa ação age unindo-o mais ainda a Deus. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Nem pense que alguém não o merece. Você cresce aos olhos de Deus quando faz uma boa obra. Que bom, né? Que bom quando a gente já despertou, já deu um passo em direção a essas boas atitudes que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. E a bondade, né, é uma ação muito sutil, né, que vem de dentro da gente, crescendo a cada dia da nossa existência, né? Hoje eu acho que todos nós aqui já fazemos a bondade por fazer já, a gente já não pensa, vou fazer isso. Eu acho que a gente já está mais preparado hoje. Ela já sai da gente, pelo olhar, pelo pensamento e pelas ações que a gente pratica no nosso dia a dia. E essa bondade chega até nós, né, pela mão do nosso Pai, em nos abraçar e dizer: procura um caminho onde eu estarei cada vez mais perto de você. E cá estamos nós, né, nessa casa abençoada, recebendo um banho de luz e o carinho eterno do nosso Pai. E que nessa noite, o nosso amigo Ricardo Matos, fazendo o nosso estudo Reencarnação como prova da justiça divina, vai colocar em nós mais uma semente e nós vamos entender, né? Porque mais uma vez estamos aqui reencarnando. Juntos, como amigos, né? Como parentes e com a felicidade enorme em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que ilumine a mente do Ricardo, para que ele faça tudo aquilo que ele planejou, que ele seja extremamente abençoado e iluminado. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos novamente, nesse início de ano. Alguém aqui é a primeira vez? Não? Sejam todos bem-vindos, então. O tema para a nossa reflexão na noite de hoje é este aqui: reencarnação como prova da justiça divina. Sempre que formos estudar algum assunto, não necessariamente da doutrina espírita, mas também da doutrina espírita, é muito importante nós entendermos o significado das palavras. E quando estivermos lendo alguma coisa dos evangelhos, também entender o que aquela palavra significava à época de Jesus. Porque as palavras às vezes mudam de significado ao longo do tempo. Então aqui nós temos duas palavras bastante importantes nesse texto. Temos reencarnação e temos justiça. Eu vou começar a falar sobre a palavra justiça. E depois vamos falar da encarnação, da reencarnação e juntar
os dois assuntos falando então dessa prova, né, da reencarnação como justiça divina. A justiça é uma palavra cheia de significados. Dependendo para quem você perguntar o que é justiça, você ouvirá uma definição diferente. Na visão popular, justiça costuma ser assim: aconteceu alguma coisa desfavorável a alguém, ou a alguém que esta pessoa ama muito, e esta pessoa aproveita as câmeras de televisão e diz assim: eu quero justiça. Ela afirma categoricamente essa frase, né? Outras vezes dizem assim: Deus fará justiça. Ora, de um modo geral, talvez nem sempre, nessas duas afirmativas existe uma ideação por detrás delas que significa mais ou menos assim: eu quero vingança. Então, muitas pessoas clamam pela vingança, não necessariamente pela justiça. Isso é na visão popular. Na visão de um espírito atrasado, e aí não importa, né, quem seja essa pessoa, vamos considerá-lo um espírito atrasado. Esse espírito atrasado, ele vai pensar muito de acordo com a lei de Talião. Se me fizerem alguma coisa, eu vou revidar. O sentido da justiça é esse. Se alguém fez alguma coisa contra mim, eu faço alguma coisa contra aquela pessoa e ficamos no 0 a 0. Esse é o pensamento de um espírito atrasado. Muito preso ainda à materialidade, muito preso ainda ao desejo também da vingança. A justiça, no dicionário, a maior parte dos dicionários vai falar sobre a justiça do poder judiciário, a justiça de julgar. Mas no dicionário de filosofia, vai nos dizer que a justiça é uma ideia abstrata, onde todas as pessoas, em todas as situações, receberiam partes iguais, direitos iguais, seja lá do que for. Então, todos teriam tudo repartido igualmente. Isso é uma definição da filosofia e, como eles colocam, é uma ideia abstrata, porque ela é muito difícil de acontecer, né? Ainda que você repartisse tudo igual por todas as pessoas, no dia seguinte já não estaria mais igual, porque alguém já estaria com uma direção diferente da outra pessoa. Também nós vamos encontrar, e Kardec foi muito feliz de enumerar essas frases, de listar essas frases. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vai falar sobre justiça das aflições. Kardec colocou coisas que as pessoas da época dele diziam. Vamos verificar se na nossa época também dizem isso. Por que uns sofrem mais do que outros? A pessoa que está buscando justiça está se perguntando isso. Por que umas pessoas sofrem mais do que outras? Vocês têm resposta para isso? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Para alguns, tudo já nasceu fácil. Esse fim de semana eu fiz um passeio lá em Teresópolis. Já estive lá muitas vezes, mas nunca tinha ido até a tal da Granja Comaria. Aí dessa vez eu fui lá conhecer. A Granja Comaria é um espaço imenso composto de vários outros espaços. E num desses outros espaços há um condomínio de casas de luxo. Então, enquanto eu estava apreciando o lago que tem na Granja Comaria,
eu vi o helicóptero parado no quintal de uma casa. Então, uns têm helicóptero parado no quintal da casa, né? Outros têm que ir a pé mesmo ou de ônibus, porque não tem outros recursos. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Por mais que às vezes a pessoa se esforce, seja criativa, busque, tente, não consegue. Parece que as coisas estão emperradas na vida dela, nada dá certo, ela não consegue mudar a vida dela, ela sonha em fazer uma mudança e não sai daquilo. E ela quer saber por que ela é desfavorecida da justiça divina. Por que os bens e os males estão tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos? E finalmente Kardec colocou essa pergunta aqui: por que os bons sofrem ao lado dos maus que prosperam? Era só da época de Kardec? Ou essas perguntas também se aplicam aos dias atuais? Se aplicam, né? Bastante. Então, esses são conteúdos relacionados à justiça. Algumas pessoas caminham a sua vida inteira em busca dessa justiça. E muitos chegarão ao final da existência terrena com uma sensação de vazio em relação a essa perspectiva da justiça. Vão chegar até o último suspiro da vida no corpo, dizendo assim: eu fui um injustiçado, eu fui uma injustiçada, eu não consegui nunca realizar aquilo que eu queria. Pois bem, dada a morte do corpo, há para a humanidade, Kardec colocou 5 perspectivas. Eu coloquei apenas 4 aqui, porque uma delas também está dentro da dogmática. A doutrina materialista. O que prega a doutrina materialista? Ela prega que o ser humano é só essa forma física carnal que existe. Que nós teremos sido criados no momento lá do nascimento e que quando o corpo morrer, tudo acaba. Essa é a visão materialista do futuro. Tudo acaba com a morte do corpo. Como é que é para esta pessoa a visão de justiça? A visão dela vai ser assim: eu quero tudo agora. Eu não quero sair prejudicada em situação nenhuma. Se alguém me prejudicar, eu vou querer realmente de esforço. E se eu matar alguém, não estou causando um dano tão terrível, porque daqui a pouco a pessoa vai morrer mesmo, tudo vai acabar para ela. Então esta é a visão do materialista. Ele quer tudo para ele agora. A justiça é tudo a meu favor. A outra doutrina é a doutrina panteísta. A doutrina panteísta, ela tem a ideia de que alguma coisa sobrevive à morte do corpo. Mas essa alguma coisa é uma energia que foi retirada de um todo universal. Foi colocado no corpo para dar mobilidade ao corpo, para que o corpo tenha vida. E quando o corpo morre, essa energia vai de volta para esse todo universal. É como se essa energia que existe dentro de cada pessoa fosse parte de uma pizza, e que você junta novamente os pedaços para refazer a pizza como um todo. Nesta visão panteísta, tudo que eu tiver aprendido, tudo que eu tiver conquistado a nível de conhecimento, a nível de sentimento, vai se confundir depois nesse todo, se mistura nesse todo e eu perco a minha individualidade, como se fosse uma gota d'água que cai no oceano. Depois que ela caiu no oceano, você já não sabe mais qual era a gota d'água. Já se misturou ao todo.
E ela tem a mesma característica do oceano. Então não tem como dizer assim, essa gota aqui foi a gota que caiu, né, há 5 minutos atrás, que eu sei. É impossível. Então essa é a visão panteísta. Ela não é muito diferente da visão materialista. Porque embora haja sobrevivência ao corpo de alguma coisa, essa sobrevivência não dá nenhuma vantagem. Se eu passei a minha vida inteira me sentindo injustiçado, eu vou continuar da mesma forma e vou me juntar esse todo com esse sentimento de injustiça. Então essa é a visão dessa doutrina panteísta, que Kardec listou na época dele, e que até hoje tem gente que acredita mesmo, ou que morreu, acabou, ou que no máximo o meu espírito, na visão dessas pessoas, é uma coisa externa e abstrata, volta lá de onde ele saiu. Temos aqui a doutrina dogmática. A doutrina dogmática, as pessoas que acreditam, já acreditam em Deus. E elas acreditam que nós somos individualidades. É um grande progresso. Que no corpo, no ser, existe o corpo e existe uma alma. Que esta alma retorna na direção de Deus. Mas que tudo que nós fizermos aqui na vida terrena, fica definitivamente decidido o nosso destino futuro. Então, se aqui na vida terrena eu fui uma pessoa boa, eu saio daqui direto para o céu. Se eu cometi erros, se eu fiz besteira, se eu cometi pecados, vou para o inferno. Essa é a visão dessa doutrina dogmática. Existem alguns que acreditam, alguns dessa doutrina, que Deus não interfere em absolutamente nada. Ele criou leis e não interfere em nada. Então, se a pessoa se deu mal, azar dela, e vai para o inferno mesmo e nunca mais vai sair de lá. Outros acreditam que Deus interfere na vida da pessoa durante a própria vida, dando caminhos, dando sugestões, dando orientações, tentando resgatar aquela pessoa para que ela não vá para o inferno, para que ela vá para o céu. Mas esses dois grupos acreditam fortemente que ao final da sua existência o seu destino foi traçado definitivamente. Céu ou inferno. Alguns até acreditam que no momento último, se você se confessar para o padre ou para o pastor e receber a absolvição, você pode ter sido a maior peste daqui do mundo, você vai para o céu, que você recebeu a absolvição. Então essa é a doutrina dogmática. O que a doutrina espírita nos diz? Ela nos diz que nós somos realmente individualidades. Ela nos diz que nós fomos criados há muito tempo atrás. Ela nos diz que Deus nos dá continuamente a oportunidade de progredir. Que todos nós fomos criados no mesmo ponto de partida, simples e ignorantes de todos os conhecimentos, de todos os sentimentos. E que nós somos os construtores do nosso destino. Essa é a doutrina espírita. Essa doutrina, ela também foi trazida por Jesus de uma maneira mais velada. Jesus disse assim para a gente: bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ora, o faminto de justiça, será que todas as pessoas que sentem esse desejo profundo da justiça, que se sentem injustiçadas pela sociedade, conseguem chegar ao final da sua encarnação saciadas?
Será que a pessoa que cometeu erros e mais erros e mais erros, ferindo as leis, ferindo a justiça, ela está para sempre condenada e nunca mais será saciada? Jesus colocou isso para os discípulos, para o povo, né, que faz parte do Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas basicamente no capítulo 5 estão as bem-aventuranças, já falando para eles que há alguma coisa além, que ele naquela época não poderia detalhar para eles, porque eles não seriam capazes de compreender, mas haveria algo além à espera deles. Nesse algo além, eles seriam saciados, e aqueles, né, que foram perseguidos, né, pela justiça. Quem é perseguido pela justiça nesse caso aqui não é o malfeitor, não. E o malfeitor não vai de imediato receber o reino dos céus. Um dia vai até acontecer isso no caminho dele. Mas aqui é aquele que está tentando ser justo, está tentando ser correto e tem a pressão da sociedade contra ele. Assim fizeram com Jesus. Ele, toda pureza, toda bondade, toda correção, toda justiça, foi perseguido pelo povo. Pedro foi perseguido, Paulo foi perseguido, e vários outros foram perseguidos. E será que só aconteceu na época de Jesus? O irmão da minha esposa é funcionário público e trabalha com estoque de produtos. Vira e mexe, transferem ele de setor, de outro lugar para outro local de trabalho, porque querem que ele favoreça a propina acontecer ali. Ele diz assim: comigo não, vou fazer tudo certinho, porque na hora que der um problema, vai estourar na minha mão, eu não deixo. E além do mais, eu não quero corrupção na minha vida, então não vou fazer nada, vai tudo certinho. Aí daqui a pouco se cansam dele, tiram ele, botam ele de escanteio. Agora mesmo, ele está num lugar onde ele não faz nada. Como é funcionário público, não cometeu nenhum erro, não podem demiti-lo. Aí colocam ele lá parado, num local onde não tem nada para fazer, porque ele estava atrapalhando esquemas. Então, essa perseguição acontece até nos dias de hoje, tá? A justiça da reencarnação. Diz assim a resposta da pergunta 171 do Livro dos Espíritos. É um texto enorme, tá? Eu destaquei só um pedacinho. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, um bom pai vai deixar aberta essa porta do arrependimento para todos, igualmente. Esse já começa a ser o princípio, o conceito de justiça para Deus. Diferentemente de nós, que olhamos aquele que erra como um malfeitor, que queremos muitas vezes que esse malfeitor, né, desencarne mais rápido, vamos dizer assim, né, porque tem gente que quer que o raio caia logo sobre ele, né? Nós que olhamos aquele que erra como malfeitor, não é o mesmo olhar de Jesus, não é o mesmo olhar de Deus. Deus olha para cada um de nós como filho. O filho rebelde, o filho que está precisando continuar o processo de educação ou de reeducação. O filho que está se elaborando, que está crescendo, que está experimentando, está caindo em algum momento, mas vai se erguer ali adiante. É essa a visão que Deus tem de todos os filhos.
Acaso nós puniríamos tão severamente os nossos filhos se eles fizessem alguma coisa que nós considerássemos absurda? A maior parte de nós iria orar por eles, iria botar o nomezinho aqui no centro, iria fazer uma série de outras coisas para beneficiá-los. Nós não iríamos jogá-los aos leões, dizendo, você errou, vou te chamar a polícia, vou te entregar para a polícia, né? Infelizmente, o nosso modelo de justiça humana, ele visa isolar a pessoa que erra, mas sem trabalhar tanto essa pessoa para que ela se torne uma pessoa diferente. Até existem exceções, né, no nosso planeta, mas de um modo geral, principalmente aqui no Brasil, é o isolamento puro e simples. Então Deus é muito maior do que nós, em tudo. Quando você se achar de alguma maneira bom em alguma coisa, saiba que esse bom seu é um grãozinho minúsculo perto do que é Deus, que é o infinito em todas as coisas, que é o infinito em bondade, que é o infinito em amor. Então, essa porta estará aberta para o arrependimento. Essa mesma pergunta também vai nos dizer assim: sua justiça lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Ora, então nós sobrevivemos à morte do corpo e nós não vamos definitivamente para uma região de sofrimento ou para uma região de torturas ou de mágoas, seja lá o que for. Muitas vezes nós vamos para escolas, nós vamos para hospitais espirituais. E vamos planejar mais tarde o nosso regresso. Há regiões de sofrimento no plano espiritual? Com certeza há. E por que há? Porque as pessoas se agrupam pelas suas afinidades. Automático isso. Então, se eu sinto uma afinidade com determinado tipo de pessoa, com determinado ambiente, quando eu desencarno, automaticamente eu vou para aquele ambiente. Para que a gente, assim, uma comparação bem mais ou menos, para vocês pensarem um pouco, imagina uma família em que uma pessoa nessa família é alcoólatra, inveterado, a outra pessoa é viciada em drogas, a outra pessoa busca religião, busca estudar, e a outra pessoa também é equilibrada. Essa família se muda de cidade. Passada 10 dias nessa cidade, o que cada uma delas agora está buscando? O que bebe está buscando o bar mais próximo. Não tenham dúvida disso. Não se tratou ainda. O viciado tentando descobrir onde é que ele vai comprar drogas agora. O religioso está buscando aonde tem a sua igreja, o seu templo, a sua casa espírita, para que ele possa ir. O que gosta de estudar, por exemplo, está buscando as universidades, as faculdades. Então as pessoas se agrupam naturalmente pelas suas afinidades. Lá no plano espiritual também acontece isso. Então se reúne um monte de pessoas que estão desejando fazer o mal. O assunto é só esse, o ambiente é só esse. Elas criam uma atmosfera bem densa, bem pesada em torno delas. Você bota pessoas deprimidas juntas, o assunto será só depressão. Bota pessoas equilibradas e felizes, o assunto será só felicidade, equilíbrio, vontade de fazer o bem. No plano espiritual, os que não têm elevação espiritual não têm acesso aos lugares onde aqueles que já galgaram elevação espiritual podem ir. No entanto, aqueles que já se elevaram, que já conquistaram a si mesmo, que já sabem amar, eles têm liberdade de ir no local onde aqueles irmãos ainda na retaguarda da evolução estão. E vão lá,
sussurram no ouvido deles, orientam, incentivam a fazer uma prece, a buscar uma vida nova. E depois de muito e muito tempo, às vezes, vem alguma mudança dessas pessoas. Quando elas decidem que elas querem melhorar, a porta da reencarnação se abre para elas. E nós vamos encontrar ainda no Livro dos Espíritos, também na resposta da pergunta 619, o seguinte: em cada nova existência, a inteligência do homem se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Ora, podemos fazer progresso estando no plano espiritual? Com certeza. Mas existem alguns tipos de progresso que nós só conseguimos fazer voltando à vestimenta física. E cada vez que nós mergulhamos na vestimenta física, trazemos uma bagagem maior de experiências pregressas. E a nossa própria dinâmica, o nosso cérebro, tudo isso aumenta, amplifica, e nós mudamos então a qualidade da nossa vida e vamos compreendendo cada vez mais o que é bem e o que não é o bem. Mas não basta apenas reencarnar. Não basta apenas saber que podemos retornar. Toda violação das leis de Deus exigirá de cada um que violar 3 etapas: o arrependimento, a expiação ou a reeducação e a reparação. Um espírito pode se demorar por muitos anos no plano espiritual sem ter alcançado o arrependimento. O arrependimento é a primeira ação, a primeira etapa para a reconciliação com as leis de Deus. Quando finalmente ele percebe que não deveria ter agido como agiu, que o outro é um irmão como ele, que ele nunca foi melhor do que ninguém, que ele era um espírito tão atrasado quanto o outro, que a vida material é só uma ilusão, é um empréstimo. Nada do que tem aqui nos pertence de verdade, nem o nosso corpo. Nós não podemos determinar de uma hora para outra que o nosso corpo seja diferente, porque ele não será. Então nós tudo temos de Deus um empréstimo, tudo isso é um empréstimo, né? E a nossa vida verdadeira se passa fora do plano físico. E lá, tudo Deus nos dá. Então ele vai compreendendo toda essa realidade, vai vendo que seres que ele amou muito, agora se encontram em regiões espirituais muito elevadas, dizendo para eles: eu sinto a sua falta, se arrependa, venha também. Aí finalmente há esse arrependimento. Depois do arrependimento, vai ser necessário então a expiação, ou podemos também dizer a reeducação. É a expiação numa determinada visão. Eu venho a esta encarnação com algumas limitações. Se olhar por uma outra ótica, essas limitações são benfazejas. São elas que vão me ajudar a não mais errar. São elas que vão me ajudar a compreender o tamanho dos meus equívocos, para que eu não cometa mais aquele erro, para que eu supere em definitivo, para que eu consiga, dali para frente, para sempre, resistir a qualquer tentação e amar profundamente as pessoas. É um processo contínuo de reeducação. Quem não compreende dessa maneira vai se sentir em expiação. Muitas vezes revoltados. Aqueles que já nascem com limitações ou que adquirem limitações severas no decorrer da vida, se sentem muitas vezes revoltados.
mas é um processo de Deus para o nosso embelezamento espiritual. E finalmente vem a reparação. Não basta que eu simplesmente diga, eu me arrependo, agora eu preciso reparar. E eu vou reparar ou diretamente para aquela pessoa a quem eu prejudiquei, ou eu vou reparar a vida. Às vezes aquela pessoa a quem eu prejudiquei já evoluiu, já está em planos superiores, não precisa aquele meu gesto. Mas eu preciso fazer aquilo para mostrar a mim mesmo que agora eu sou capaz de agir de forma diferente. Então Deus coloca no meu caminho alguém que vai trazer as mesmas circunstâncias do passado e eu agora vou poder então reparar ou ajudar. É alguém que chega na minha vida e muitas vezes começa a exigir de mim atenções que eu nem imaginava que eu iria ter que dar. E eu estou ali naquele momento, suavemente reparando alguma coisa. É um casamento, às vezes difícil, ou às vezes são filhos que chegam muito amados, mas depois mostram uma personalidade, né, uma característica difícil de eu lidar. Mas aquele exercício de eu amar aquela criatura é o exercício de eu reparar o que eu fiz, talvez ao próprio ofendido do passado, ou se não a vida como um todo. Então esse é o processo para aquele que errou. E aquele que sofre a injustiça, aquele que foi a vítima do processo, como é que seriam as etapas para ele? A etapa para ele vai começar pela compreensão. É necessário que essa pessoa compreenda que o outro ainda está num estágio evolutivo igual ao dela, ou talvez inferior ao dela, ou que o outro foi invigilante naquele momento, naquele dia, e se deixou empolgar por sentimentos e ideias completamente contraditórios às leis de Deus, e que depois se arrepende. Quantas pessoas às vezes falam alguma coisa numa hora de emoção forte, de explosão e depois se arrependem? Quantas às vezes fazem um ato meio doido num determinado momento e depois quando vem a serenidade assim, meu Deus, por que eu fui fazer aquela maluquice, né? E se arrepende. Então o processo da compreensão de que o outro está numa jornada evolutiva, assim como eu estou, ter misericórdia para com o outro, para que eu seja também, por minha vez, merecedor de misericórdia, é essa primeira etapa. A segunda etapa é o perdão. O perdão não é simplesmente eu dizer para o outro, ok, eu vou passar uma borracha naquilo que você fez e vamos seguir pela frente. Não é isso. O perdão é uma libertação. Quando eu guardo mágoa de alguém, suponhamos que eu esteja guardando mágoa do Peter, e se ele também estiver guardando mágoa de mim, nós vamos criar entre nós um vínculo. Esse vínculo vai se transformar em algemas, e nós vamos ficar prisioneiros um no outro. E essa prisão pode durar séculos, até que haja o perdão. O perdão é o fim de uma batalha, o fim de uma briga comigo mesmo em primeiro lugar, com o outro e também com todos aqueles que participaram da minha vida, que tiveram que aguentar toda aquela situação. O perdão liberta, ele é assustador. Nelson Mandela fez uma revolução na África do Sul, depois de ter ficado 30 anos preso no início da vida de Nelson Mandela. Ele era um rebelde, ele queria tomar à força o governo da África do Sul, expulsar os brancos de lá, expulsar os ingleses. 30 anos na prisão, e o Nelson Mandela se modificou profundamente. Ele passou a ensinar o perdão para todas as pessoas. Ele promoveu com todos os recursos que ele podia a aproximação dos brancos e dos negros.
Quem ainda não assistiu, vale a pena assistir o filme Invictus, que vai contar uma parte da história de Nelson Mandela lá na África do Sul. E, finalmente, auxiliar o que errou, dar a mão ao que errou, ajudar essa pessoa, porque aí sim eu estou demonstrando que eu superei aquele momento. E agora eu vou tentar ajudar aquela pessoa de alguma maneira, a maneira que eu puder naquele momento. E aos poucos essa maneira vai se melhorando, vai se intensificando. Tudo que vai acontecer naqueles processos, né? Nesse processo do reencontro com o amor, está calcado nas leis de causa e efeito, ou também a cada um segundo as suas obras. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ou seja, estou passando por dificuldade na minha vida agora, Deus é justo. Não estou passando à toa. Consigo identificar na vida atual a causa desses problemas? Consigo identificar na vida atual por que agora eu tenho limitações, por que agora eu tenho frustrações, por que agora eu sinto sofrimentos variados? Não consegui? Pode ter a certeza que está no seu passado, em outras vidas, porque todos nós vivemos muitas encarnações. Jesus colocou o amor acima da justiça humana, colocou o amor acima de tudo. Jesus nos disse assim, isso aqui é uma página que eu tirei do livro Religião dos Espíritos, no capítulo Justiça e Amor, foi Emmanuel que escreveu, mas também tem Jesus num diálogo dele com Tiago, em que, eu vou ler essa aqui primeiro, depois eu vou falar do diálogo de Jesus com Tiago. Então, Jesus fala assim, o Emmanuel vai falar assim, sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. E Jesus diz a Tiago, o evangelista, Tiago, você está pensando igual a Nicodemos, né? Acontece que o ser humano, do seu jeito, edificou o edifício da justiça. Do seu jeito, o ser humano criou leis, buscando a justiça. Mas acontece que essas leis, muitas vezes, são injustas. Então, Jesus dizia, eu coloco, então, o amor acima das leis humanas. É preciso amar. Mas é muito difícil, nossa. Como é que eu vou conseguir amar aquela criatura que num ato de covardia, de barbaridade, tirou a vida do meu filho? Eu implorei que ele não fizesse isso, e mesmo assim ele atirou no meu filho. Como eu vou conseguir amar aquela criatura? Pensa que Deus já não pensou nisso tudo antes? Deus trouxe o quê? O amor. De que maneira? Quem é aquele bebezinho no ventre? Qual é o passado daquele bebezinho? E o que aquele bebezinho vai receber agora daquela mãe? Receber um ventre já é uma bênção. Receber uma gestação que vai até o final e que não é interrompida é uma bênção maior ainda. É um amor enorme que aquela mãe está dando por ele. Mesmo que aquela mãe diga assim, eu odeio essa gestação, eu não queria ter um filho, eu não queria isso, e quando nascer ela vai doá-lo. Mas ela não o matou. Ela deixou que ele tivesse a oportunidade da encarnação. É o amor prevalecendo naquele momento, mesmo ainda num coração que está ressentido ou que está endurecido. Mas não é assim com a maioria. Na maioria,
as mães estão orgulhosas, felizes, mostrando a sua barriga para todos, né? Acariciando aquela barriga, transmitindo um amor profundo para aquele bebê que vai ter uma nova chance. Ele não é um anjo. Com exceção de Jesus, que veio através de Maria, que já era um espírito de profunda luz, e alguns outros emissários muito evoluídos que reencarnaram, todos nós que chegamos através do ventre materno, trazíamos histórias complicadas do passado, necessidades de aprendizado nesta encarnação. Ai de nós se não fosse a encarnação, se não fosse a reencarnação, como lá no plano espiritual olhar aquele, né, a quem eu detestei e dizer eu te perdoo? É muito difícil, mas assim, nem sei quem foi e já começo amando. Ao pé dos maiores celerados da terra, dos maiores criminosos da terra, Deus colocou mães que amam, embora esses filhos desditosos de suas bênçãos lhes transformem a vida em fonte de lágrimas. Mas ao lado de todos eles, Deus colocou uma mãe. Uma vez eu fazia um estudo numa casa espírita bem pequenininha, na favela Pavãozinho. Estava sentada numa assistência uma senhorinha que me ouvia e chorava sem parar. E eu já ficando incomodado, dizendo assim, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada e eu não percebi? Eu estou fazendo meu estudo. E ela chorava, e chorava cada vez mais. E eu falando sobre amor, e ela chorando. Aí, quando terminou, ela falou assim para mim, eu quero conversar com você. Eu falei, pois não. Aí, quando as pessoas saíram, ficamos eu e ela conversando. Ela falou assim, eu fico emocionada com o que você disse. Acho tudo tão bonito e tão difícil. O meu filho é o chefe do tráfico aqui. Todo mundo odeia ele, mas ele é meu filho. Eu o amo profundamente. O que é que eu faço? Olha que dilema de mãe. Como é que ela ia imaginar que aquele bebezinho que ela acariciou, que ela amamentou, que ela lutou pela vida dele, pela sobrevivência dele, se tornaria o chefe do tráfico do morro? Mas ela continuava amando ele. Jesus nos disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Temos que amar o bastante? Pergunta da palestra da semana passada. Amas o bastante? Temos que amar muito, muito intensamente, porque o amor cobre a multidão dos pecados que existirem em nós e no outro. Só o amor consegue penetrar um coração endurecido e amolecer aquele coração. Essa música, escrita por Maria Elza Tisquete, chamada Justiça e Fé, foi baseada na história de um homem chamado Jesus Gonçalves. Este homem nasceu e viveu em São Paulo, no estado de São Paulo, numa cidade que eu não me lembro agora. Este homem conseguiu lembrar, ou foi revelada a ele, uma parte da história dele. No século IV depois de Cristo, os romanos ainda eram um enorme império dominante. E lá no meio do povo visigoto nasceu um homem, Alarico era o nome dele. O povo romano conseguiu empurrar o povo visigoto para uma determinada região. E depois absorveu aquela região, aquele povo, como sendo uma parte de sua federação romana. Então aquele povo passou a ter acesso
a uma série de recursos romanos. E Alarico entrou para o exército romano e se destacou muito rapidamente no exército, chegando a posições de comando no exército. Aprendeu várias táticas de guerra, de organização militar. E quando o imperador romano faleceu, ele reuniu um exército entre os visigotos para atacar os romanos e reconquistar as terras que um dia pertenceram ao povo visigoto. Ele então começa o trabalho de invasões e guerras. E no início tudo foi muito fácil, eles conseguiram muitas vitórias rápidas, porque o exército romano já estava se fragmentando todo. Já haviam muitos problemas e o Império Romano já estava caindo. Alarico então invadia com sua tropa as cidades e fazia barbaridades. Estupravam as mulheres, roubavam as coisas, matavam sem piedade, seja lá quem for. Não adiantava pedir por clemência que eles matavam a si mesmo. Eram ordens dele e ele pessoalmente fazia essas coisas. Alarico acumulou ao longo daquela existência dele uma lista imensa de débitos perante as leis divinas. Depois que ele desencarnou, não se sabe bem o que aconteceu. Passaram-se pelo menos 1000 anos sem se ouvir falar de Alarico. Acreditam que ele estivesse em alguma região sombria no plano espiritual. Mas, finalmente, Alarico também teve o seu arrependimento. E pediu a Deus a oportunidade da reencarnação. E Deus concedeu. Então Alarico agora reencarna como Jesus Gonçalves. Jesus, uma vida simples, pobre, mas uma vida alegre. Jesus se casa, tem filhos e sonhava com uma vida exuberante com a sua família, criando seus filhos, sendo uma família maravilhosa. E de repente, para surpresa de Jesus Gonçalves, eis que aparece no corpo dele a hanseníase. E naquela época era chamada de lepra, e se acreditava que não tinha cura. Então o que era feito com os leprosos? Isolamento. Jesus, de repente, se vê afastado dos seus filhos ainda pequenininho, da sua esposa, e é trancafiado num local onde só haviam leprosos. Jesus era todo revolta, uma revolta imensa na vida dele. E quem quiser depois conhecer mais sobre a vida de Jesus Gonçalves, leia o livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Jesus era todo revolta. E Jesus então, depois de muito tempo, mas muito tempo ali naquele local, de tanto irem visitantes lá falar das suas religiões, fala de uma, fala de outra religião, apareciam de todos os tipos lá de visitantes, chegaram os espíritas e começaram a falar para Jesus a respeito das vidas anteriores, das encarnações, que nós somos imortais, indestrutíveis. Nós não somos o corpo, nós somos esse ser que pensa, que sente e que sobrevive à morte do corpo. O corpo é só a vestimenta, é só um instrumento que nós utilizamos agora. E Gerson, então, pegou uma obra espírita para ler, e leu outra, e mais outra, e mais outra, e se tornou um espírita convicto. Jesus resolveu fundar uma rádio espírita lá dentro daquele local onde ele estava. Ele fundou um jornal, ele angariou recursos para levar esse jornalzinho dele, e os folhetos para fora da rádio. Gerson se tornou um grande divulgador da doutrina espírita, um exemplo. E Maria Elza Tiscati, então, para uma peça da Comerge,
que falava sobre esse tema, Comerge, a confraternização das mocidades espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Maria Elza, minha companheira de Comerge lá de muitos anos, compôs essa música que está na voz, não está na voz dela, ela também canta, mas tem uma dupla que canta essa música que coloca um sentimento tão lindo na música, que eu então coloquei a música conforme essa dupla canta. E a música é assim, ó. De alegrias e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. 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 Alguma dúvida, gente? Muito obrigado, então, a todos. Tá? Entrem para os grupos de estudos. Não deixe de entrar. Eu vou aproveitar e fazer aqui uma divulgação. Na próxima segunda-feira, nós recomeçaremos as reuniões de evangelização e de mocidade. Ocorrerão às segundas-feiras, nesse mesmo horário aqui em cima. Então, podem trazer seus filhos, seus netos, sobrinhos, que terá evangelização para todos os níveis, todos os ciclos. Quem quiser participar como colaborador da evangelização, é só avisar.
temos vagas para quem tem experiência, para quem não tem experiência. Mesmo quem não tenha, diz assim, que queira, vai ficar junto com o evangelizador, vai aprender, daqui a mais um tempo já está tranquilo. O único ponto é que os evangelizadores só verão os estudos depois no vídeo, no YouTube, no Facebook, não poderão assistir aqui na hora porque é no mesmo horário da evangelização. Também temos necessidade de trabalhadores em outras áreas. Tem várias áreas aqui que os trabalhadores, quem não é trabalhador ainda, pode ingressar e pode ajudar a casa. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Bem, meus amigos, essa é a história da nossa vida, né? O que fizemos no passado, o que programamos para a nossa reencarnação nessa vida. E através deste estudo, reforçando a questão da reencarnação, estamos reforçando também a misericórdia de Deus, né? Então, essa visão da vida, essa visão da humanidade, daqueles que estão reencarnados na Terra, isso nos ajuda muito a manter o nosso foco, a manter a nossa serenidade, sabendo que tudo está sob controle divino. Nada está solto nesse planeta. O mal é passageiro, o mundo é de Deus e estamos caminhando sempre para o bem. Quando nós temos uma doutrina como essa, que nos esclarece de uma forma tão bonita, tão clara, isso nos ajuda a perseverar nesse caminho que escolhemos, ao conhecermos Jesus e as suas mensagens. Nós temos que ser pessoas do bem, né? Plantando coisas boas para o futuro e superando as nossas dificuldades, as mágoas, a tristeza, seja lá o que for, encarando tudo com muita fé e esperança. Por isso essa casa está aberta para divulgar sempre a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, para consolar a todos nós que estamos aqui, que temos a nossa luta diária, para levantar sempre a nossa esperança e se sentir abraçado sempre por Deus, amado por esse Pai. Nada nos acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Possamos pedir força a Deus para superar os nossos desafios e conquistarmos o nosso equilíbrio. Graças a Deus. E nesse momento, nós queremos orar por todos aqueles que cumpriram a sua missão na Terra. Como o nosso Ricardo falou, eles estão em algum lugar. A questão da doutrina espírita, que outras religiões, morreu, acabou, para a gente não. Nós sabemos que eles estão vivos e a gente fica pensando assim, como é que está minha mãe, como é que está meu irmão, como é que está uma pessoa querida no plano espiritual. E podemos, né, através da oração, fazer esse contato, apagar um pouco, matar um pouco dessa saudade, entendendo que eles estão vivos em alguma dimensão e que eles podem receber o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa torcida para que no plano espiritual eles também continuem evoluindo, se arrependendo e programando um futuro melhor. Um pedido muito especial por o nosso irmão Maurício Pinto Gomes, que desencarnou de uma forma muito triste no dia 21 de janeiro, né? Da pior forma que se pode desencarnar. Mas nós temos certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, vai entender os motivos de Maurício e vai ajudar ele nessa reconstrução, nesse arrependimento, nesse caminho que deve ser de luz. Que os amigos dessa casa, amigos espirituais, responsáveis por esse setor, possam localizar o nosso irmão Maurício Pinto Gomes e ajudá-lo naquilo que for necessário.
que Deus o envolva em muita luz e muita paz. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, todos irmãos que nós não conhecemos e que precisam de ajuda, todas as nossas companhias espirituais, esse grupo grande de espíritos que vieram hoje aqui assistir essa palestra e rever as suas possibilidades futuras. Que Deus abençoe todos esses irmãos, especialmente também aqueles nomes que nós colocamos na caixinha de prece. E pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus possa iluminar a mente de todos esses irmãos, levantando o ânimo, a esperança em seus corações. Graças a Deus. E aí, tudo no universo é energia, né? Nós temos esse poder que Deus nos deu de manipular as energias à nossa volta. Nós fazemos isso com a nossa palavra, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes. Nós estamos agindo na nossa vida e à nossa volta. Então, olha a responsabilidade da gente higienizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque estamos mexendo com energia em torno de nós, né? Formando um conjunto, somando energia que vai caracterizar o grau de luz em nossa casa, na nossa comunidade, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil, vai somando a energia. E nós queremos viver no meio de paz, de energia boa. Então precisamos cultivar isso, especialmente dentro da nossa casa, né? A nossa casa é um lar, é onde começam as primeiras provas, e precisamos orar muito, fazer o culto do Evangelho no lar, para que as energias do bem venham sempre nos socorrer e afastar de nós todo o mal. Então, nessas irradiações que fazemos aqui, é um alimento para a nossa casa, é uma energia que sai daqui, vai a Deus e vai retornar para os nossos lares, iluminando as pessoas que lá estão, encarnado ou desencarnado. Pedimos por todos os nomes e endereços que colocamos na caixinha de radiação, que esses lares sejam realmente irradiados de amor, de paz, de luz. E isso se estenda, né, pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pela nossa terra. Nós somos um ponto de união, de amor aqui nessa casa. E esse amor se expande, esse amor que nós estamos aprendendo com Cristo a crescer em nós, né? Para mudar a nossa visão em relação às pessoas à nossa volta, em relação à diversidade, né, de pensamentos, de atitude dos nossos irmãos, entendendo que cada um está no seu grau de evolução. Então, Deus, de infinita bondade, derrame o seu amor sobre os nossos lares, sobre todos os irmãos. E, como nós estamos na matéria, enquanto estamos na matéria, estamos sujeitos a dores, né, a dificuldades, a problemas de saúde, que muitas das vezes são reflexos do passado e reflexo dessa vida, reflexo de escolhas nossas. Então pedimos a essa equipe médica dessa casa maravilhosa, que faz um trabalho de anos aqui, de socorro aos que precisam. Eles conseguem ver além do corpo, né? Conseguem ver o nosso perispírito, que está lá marcado, as nossas dificuldades.
consegue ver até as nossas mágoas, as nossas dores na alma. Então eu peço a essa equipe que nesse momento venha socorrer a todos nós. Nós que viemos aqui em busca desse crescimento espiritual. E também por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Esses nomes são especialmente caros para nós e queremos a saúde deles, né? Então, muita paz, muita harmonia, muita luz, muita saúde para esses irmãos. E especialmente para a nossa irmã Leni Machado Silveira, e está na rua Chaves de Faria, 64 São Cristóvão, enfermaria 101, leito 1, que a nossa irmã seja ajudada na sua caminhada na terra. E também para Flávia Ferreira da Silva, do Hospital Pazzi, Rua General Polidoro, 144, leito 225, em Botafogo. A nossa irmã está a Flávia, num resgate muito grande, mas tudo tem uma razão de ser, que a nossa irmã Flávia seja amparada, e a sua família também, nessa delicada situação em que ela se encontra. Que Deus leve muita paz ao espírito dela e muito crescimento espiritual para ela, Senhor Jesus. Que as águas do ambiente sejam fluidificadas, né? Todas as garrafas que porventura possamos ter trazido, e pedimos a ajuda dessa equipe no sábado agora, que é as nossas operações espirituais, né? Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Que Jesus nos abençoe, nos dê nessa noite esse banho no lago de Genezaré, para que a nossa alma se sinta mais leve, mais tranquila, com força, para perseverar no caminho do bem. Graças a Deus. Vamos agora ao último momento, o momento do passe ainda coletivo. Vamos pedir aos médicos que se coloquem em torno da assistência. Um agradecimento especial a todas as mães que nos ajudaram a chegar aqui na Terra, né, no seu ventre. E umas estão no plano espiritual, outras reencarnadas, graças a Deus. E aos pais, que também teve uma grande participação na formação do nosso corpo, né? Então, um abraço imenso a todos eles, dos dois lados da vida. Ave
Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade, aqui na terra onde andamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria. Mãe de infinita bondade, cuide de todos nós com seu carinho, com seu amor, que possamos levar para os nossos lares aquilo que viemos buscar aqui, na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração. Agradecemos a tua intercessão junto a seu Filho Jesus. Agradecemos ao nosso Pai pela vida. Muita gratidão a toda a equipe espiritual desta casa que trabalha sem cessar, preparando-nos para o futuro. Ilumine sempre esta casa e nos proteja. Que Deus abençoe os lares de vocês, que cheguem aos seus lares com total segurança, tranquilidade, com muita fé. E lembrando mais uma vez a vocês a importância da oração dentro de casa, o culto do Evangelho no lar ou outra forma de oração. E estudar a doutrina que nos esclarece tanto e nos ajuda a crescer através dos cursos que temos na nossa casa. Qualquer dúvida, perguntar para o Ricardo. E com muita alegria, a partir de segunda-feira que vem, nós teremos a nossa evangelização de volta, a nossa mocidade. Então, vamos trazer, os amigos, os parentes, aqueles que quiserem estudar conosco. Gente, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que quinta-feira nós temos sessão às 15 horas. Obrigada.